Olá, senhores pais da Escola Monteiro Lobato. Eu venho aqui hoje atendendo uma solicitação, da escola, conversar um pouco com vocês sobre a educação infantil. Nesse momento de pandemia, o que se fazer com os nossos meninos, com as nossas meninas que ainda estão na primeira infância e o que fazer com eles, qual a importância desse momento para eles na escola. Será que eles estão conseguindo desenvolver algumas aprendizagens? Eu sei que muitas dessas perguntas têm rondado a cabeça de alguns pais. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto hoje. Eu sou a professora e psicopedagoga Gilvânia Oliveira, eu sou de Campina Grande, na Paraíba, e trabalho como assessora pedagógica da editora Somos Educação. Então, vamos lá. Eu tenho recebido muitos questionamentos de pais de educação infantil sobre isso, Gilvânia, vale a pena deixar o meu filho ainda matriculado na escola quando eles estão assistindo aula à distância? Bem, gente, veja bem. A gente precisa entender o seguinte. Em primeiro lugar, eu chamo a sua atenção, pai, chamo a sua atenção, mãe, para que você olhe para as perdas que o seu filho, que a sua filha já vem tendo nesse período. Nós, seres humanos, somos pessoas que precisamos viver em interação com o outro. A criança, principalmente, porque ela está em pleno desenvolvimento. E ficar em casa sem ter interação com seus outros grupos sociais, para a criança tem sido uma perda muito grande. Eles estão sentindo falta dessa interação. Então, ficar em casa hoje sem essa interação já é uma grande complicação na vida da criança que está precisando disso para poder favorecer o seu desenvolvimento. Então, quando eu olho por esse lado, observo essas perdas e eu ainda proponho uma perda maior, que é a escola, desvincular a criança da escola, isso vai ampliar ainda mais essa necessidade que a criança tem dessa interação. Por quê? Porque o momento em que a professora aparece numa videoaula, o momento que a professora vem dar uma aula online, aquela aula que a criança até pode interagir com ela, no momento em que a criança recebe uma atividade, sabendo que foi sua professora que enviou, isso alimenta esse vínculo que existe da criança com a escola. Então, se eu tiro isso, a criança perde todo o referencial de escola, todo o referencial de professora. Eu mando vocês, eu peço a vocês que façam um teste aí com seus filhos. Pergunte agora a criança de 2 anos, 3 anos, 4 anos, a criança que esteja na primeira infância, pergunte para elas agora. Quem é sua professora? Quem são seus amigos? E vocês verão que todos eles saberão qual o nome da escola, quem é o coleguinha que estuda com ele, quem é sua professora. Por quê? Porque isso são referências de força para aquela criança. Na cabecinha delas, ali está formada, a escola dela existe, a turma dela existe, a professora dela existe. E quando você tira essa criança da escola, que ela para de receber essas orientações, para de participar dessas aulas online, então ela ali quebrou um vínculo muito importante, A nossa mente, inclusive, serve para adultos também. Nós precisamos organizar a nossa mente de forma que ela entenda que nós não estamos de férias em casa, Porque senão a gente não vai conseguir produzir como deveríamos produzir. A gente não vai conseguir organizar uma agenda e fazer com que essa agenda seja cumprida. Então, nossa mente, ela precisa de ocupação. A nossa mente, ela precisa de organização. Para que isso não venha gerar em mim, não venha gerar na criança, não venha gerar em você, adulto, uma certa ansiedade. A criança fica ociosa, fica sem ter compromisso, sem ter o que fazer, sem ter um referencial. E isso não é bom para o emocional dela. Agora, principalmente, no momento em que nós estamos recuados em casa, sem esse contato com outras pessoas. Então, é preciso a gente ter essa noção, entender que quanto mais solitária a criança fica, pior para ela.
para os sentimentos dela, para as emoções que são geradas dentro dela. Eu não sei se vocês viram, mas tem aí uma pesquisa que foi feita na internet agora, após esse período de pandemia, e foi visto que a solidão, ela mata tanto quanto a pessoa, aliás, mata mais do que as pessoas que fumam 15 cigarros por dia. Ou seja, a solidão, ela não é benéfica. Então, a criança, ela precisa desse contato, dessa interação, dessa referência que é a escola, que são seus amigos, que é sua professora. Então, um conselho como psicopedagoga e como professora que eu sou, é que você mantenha essa criança ligada a essa escola, sim. Aí você pode me dizer, mas Gilvânia, se é para brincar, a criança brinca em casa, se é para cantar, a criança está cantando, eu boto umas musiquinhas, elas escutam. Mas olha, gente, existe um documento chamado BNCC, que ele vem orientar os professores e a escola no que eu preciso trabalhar com a criança. A criança saiu da educação infantil, quais são as aprendizagens que ela tem que ter desenvolvido durante esse processo de trabalho nesse segmento, né? E isso quem sabe é a escola, o pai não sabe, a mãe não sabe, nem tem a obrigação de saber. Mesmo que você seja um professor, mas é diferente. O vínculo materno, o vínculo paterno, ele não permite que você desenvolva na criança, né, as mesmas competências e aprendizagens escolares que uma escola pode fazer. A escola, quando elabora uma brincadeira, quando a escola propõe uma música, propõe um jogo, ela propõe isso em cima dos objetivos de aprendizagens, dentro dos campos de experiências que as crianças precisam vivenciar. Então, a escola, ela sabe o que está fazendo, a escola, ela sabe como orientar. Portanto, pai, você pode estar achando, você também, mãe, achando que o trabalho de escolarização da sua filha está nas suas mãos hoje, mas não é bem assim. A escola tem orientado como fazer. Se você ficar sem essa orientação, você vai perceber o quanto vai ser complicado para você fazer isso. E vai acabar que você não vai fazendo. E aí a criança, ela vai parar de ser provocada para esse aprender, para essa aprendizagem, para o desenvolvimento dessa aprendizagem. Então, é importante sim que a educação infantil permaneça, dê continuidade na sua vida escolar. Até porque daqui a pouco ela vai entrar no primeiro ano e essas aprendizagens básicas são importantíssimas para que ela tenha um primeiro ano satisfatório, tá? Sem dizer que muito do que nós somos como adulto, dos nossos comportamentos, das nossas tomadas de decisão, né? Então, tudo que a gente vive hoje como pessoa, aliás, eu não diria tudo, mas eu acho que 80% do que eu sou como pessoa hoje, na minha vida adulta, eu adquiri na minha época de criança. Né? Todos esses conceitos de comportamento, de respeito, de responsabilidade, eu adquiri muito na minha vida durante essa primeira infância. E a escola, para isso, ela é fundamental, porque ela vai casando, ela vai complementando, ela vai solidificando aquilo que a família já busca, já orienta, né? E a escola, ela organiza esses saberes, essas competências e forma esse adulto lá na frente, tá? Então, como diz um texto de Pedro Bial, que se depois você quiser dar uma olhada na internet, você verá. O nome do texto, o título do texto é Tudo que eu aprendi no jardim de infância. Esse texto é maravilhoso e ele relata tudo realmente que a gente aprende quando é criança. E lá ele mostra, né? Pedro Bial mostra que nós aprendemos que não podemos bater no outro, que não podemos pegar o que não nos pertence, juntar o que a gente espalha, né? Ser responsável, cumprir regras. Isso ninguém aprende depois de adulto, a gente aprende realmente quando somos crianças. Por isso que viver essa escolarização na idade que eles estão agora, entre 3, 4, 5 anos, se faz muito necessário. Principalmente no momento em que todos nós estamos vivendo
esse isolamento social. É um momento de maior solidão, é um momento que a criança precisava muito estar lá fora, brincando com seus grupos, seus outros grupos sociais, mas por uma necessidade, né? Nós estamos aqui trancados em casa e vivendo apenas em família, né? Então, isso quando a família ainda tem muitas pessoas vivendo em casa, porque tem família que está com o mínimo de gente, 2, 3 pessoas, tem criança que não tem irmão, tem criança que tem irmão, mas o irmão é mais velho e não interage com ela. Portanto, gente, é muito importante que a criança permaneça na escola. Se você estiver pensando em fazer economia financeira, que eu sei que todos nós estamos reorganizando nossas finanças devido a esse processo em que nós estamos vivendo, né? Essa experiência que nós estamos vivenciando no mundo inteiro. Então, que você possa olhar para suas economias e verificar onde eu posso mexer. Mas na escola do seu filho, eu aconselho que não. Como professora, como psicopedagoga que eu sou, como mãe que eu sou, né? Então, esse é um lugar que você não pode mexer. Esse é algo que você precisa deixar na vida do seu filho, porque é referência. Porque é referência de força, é referência de aprendizagem, é organização desses saberes. É isso. Me coloco à disposição da escola, né? Se quiserem que a gente possa fazer uma conversa mais ampla com as famílias de educação infantil, eu estou por aqui. E se algum pai desejar ter uma palavrinha, pode pedir à escola o meu contato e eu ficarei muito feliz em poder ajudar vocês. Um grande abraço e que Deus possa abençoar a todos.